A paz do Senhor, meus queridos, quero trazer aqui uma mensagem de Deus para os vossos corações. Do livro de Jeremias, capítulo 1, o versículo 5, que diz o seguinte: Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor, Jeová, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Versículo 7. Porém, disse-me o Senhor: Não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Versículo 19. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Glória a Deus. Aqui nós vemos nesse alguns versos, alguns versículos que nós lemos da parte de Deus, Deus fazendo um chamado, uma escolha. Deus, ele escolhe esse homem de Deus desde o ventre. Ele diz que antes que ele se formasse no ventre, ainda na formação de embrião, não tinha uma formação ainda de um menino, né? Mas antes que ele se formasse, Deus conhecia e sabia do que ele ia ser diante de uma nação corrompida, diante de uma nação que estava em meio caos espiritual, apostatando da fé, uma nação idólatra. E Deus chama esse homem, esse menino, vamos dizer assim, e diz também a ele que antes que ele saísse da madre, Deus também tinha santificado ele. Já tinha escolhido e santificado a vida dele. Muito antes que ele saísse da madre. Quer dizer, antes que ele fosse formado, ainda estava no embrião, Deus já conhecia. E durante a sua a gestação de sua mãe, Deus já tinha santificado ele como profeta, como homem de Deus. Deus não esperou que ele nascesse. Deus não esperou que ele crescesse para ungir ele como profeta e santificá-lo. Deus não esperou. Ele já estava sendo escolhido e preparado ainda no ventre da sua mãe. Interessante isso. E aqui ele já, um jovem, e aqui há o chamado, Deus falando com ele antes, né, dizendo para ele que ainda quando ele não estava formado, ele tinha conhecido, antes que ele saísse da madre, já tinha santificado como profeta, e agora, conversando com Jeremias, tendo um diálogo, ele conta o seu chamado. Ele já era um garoto, jovem, não é? Então ele, conversando com Deus, no versículo 6, ele diz: Então disse eu: Senhor, Jeová, eis que não sei falar. É a primeira desculpa.
Senhor, é como Moisés. Deus escolheu Moisés, preparou Moisés, né? Trabalhou com Moisés, e na hora que Deus chama Moisés, ele diz também que é pesado de língua, né? Coloca outro, coloca o meu irmão, que está no meio do povo lá, que ele sabe dialogar, ele sabe falar. Mas Deus não está preocupado, né, com quem sabe falar bem diante da multidão, quem tem uma boa retórica, quem tem uma boa técnica de se expressar, de colocar suas palavras, né, da língua portuguesa muito bem. Deus não está preocupado com isso. O que Deus quer é que nós atenda o chamado. E uma das coisas que eu aprendo aqui, que o que é escolhido, o que é santificado para Deus, ele nem tem escolha e nem tem como fugir, retratar ou voltar atrás. Ele não tem como de se retrair, de voltar atrás. Não, ele agora tem que continuar. Né? E depois, no versículo 7, ele diz, porém disse-me o Senhor. Porém disse-me o Senhor, não diga eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Então, já estava certo. Não diga, meu filho. Comigo não tem desculpa. Comigo não tem desculpa. Você vai falar aquilo que eu te mandar você falar. E outra coisa, eu vou lhe dizer para quem você vai falar. Para quem eu vou lhe usar. Veja que o povo de Israel, ele estava passando por um período de apostasia, de idolatria, de pecados, prostituição, lascívia, bocado de coisa que estava destruindo a nação. Né? E Deus escolheu Jeremias para falar, não foi primeiro com a multidão, não. Deus escolheu Jeremias para falar primeiro com os reis, com os governantes, com os sacerdotes, que era a nata grossa, né? O grupo de elite que estava errando, que estava levando o povo a pecar com as suas idolatrias, levantando altares, né? Fazendo o povo adorar deuses de Balaíns. E aí, Deus, ele já tem um que o povo não sabe, o povo não conhece, mas Deus conhece, Deus já santificou, e agora, quando ele nascer, Deus vai mostrar ele para o povo, para o povo. Então, tudo aquilo que é chamado por Deus, que é aquilo que é apresentado por Deus, o povo não aceita. O povo não aceita. Por quê? Não vai falar aquilo que o povo se agrade. Vai falar aquilo que está determinado por Deus. Veja que Deus disse para Jeremias, o que eu mandar você falar, você vai falar. Não é que o povo vai querer ouvir, ou que o rei vai mandar nós falar, ou que os líderes vai mandar nós falar. É aquilo que Deus ordenou para nós falar. E outra já está na nossa boca, no nosso coração. Está na nossa boca, no nosso coração. Né? Então tem muitos que estão fugindo desse chamado para agradar, para não sofrer retaliações. Então eles vão fazer o quê? Eles vão fazer de todo jeito para fugir dessa chamada.
e profetizar coisas agradáveis para o povo e para os grandes líderes, para os governantes. E Deus, ele vai conduzindo Jeremias. Então, no versículo 19, ele diz qual é a classe das pessoas que ele vai profetizar. Veja, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Agora veja quem é as pessoas que ele vai profetizar, que Deus vai levantar, que Deus vai abrir a boca dele para ele falar. Veja quem são as pessoas, classe de pessoas. Porque eis que hoje te ponho por cidade forte, aquele fortalecendo, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra toda a terra. Veja, ele vai profetizar contra toda a terra, contra os reis de quem? De Judá, que estava em idolatria, em pecado, não estava governando o povo como se deveria governar, dentro da palavra, guiando o povo, cuidando do povo. Os reis não estavam fazendo isso. Então Jeremias é levantado para profetizar para quem? Para toda a terra, contra os reis de Judá. Aí vem, contra os seus príncipes, olha, contra os reis, contra os príncipes e contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. Veja que primeiro ele ia profetizar sobre toda a terra, mas primeiro quem ia ouvir eram os reis de Judá. Depois, os príncipes, né? Depois, os príncipes, reis e príncipes, né? Que venha primeiro os reis, depois os príncipes, que é os sucessores do rei, e depois contra os seus sacerdotes e contra o povo. Os seus sacerdotes, né, era o sacerdote que ensinava o povo, que pregava a palavra da verdade, que fazia os sacrifícios, né, por expiação pelo pecado do povo. E eles também estavam fazendo tudo errado, também estavam pecando em prostituição, em dissensões. Eles não faziam aquilo que Deus ordenou para eles fazer. Eles não cultuavam, eles não realizavam o culto como se deveria ser realizado. Eles sacrificavam animais doentes, né? Eles faziam tudo isso. Então o sacerdote, ele estava numa decadência, de uma apostasia tão grande, que Deus precisava de alguém, né? Então, mas aí Deus agora dá uma palavra de conforto a Jeremias. Jeremias, mas esse povo aqui, olha o que é que Deus diz. Esse povo, ele não vai querer te ouvir, ele vai se irritar com você, eles vão se irar contra você e eles vão pelejar, e vão pelejar forte contra você. Eles vão pelejar forte, eles vão se levantar contra você, ele vai botar você em cisterna, como Jeremias passou, né, dentro do calabouço, né, vai apanhar, vai passar por uma peleja muito grande, mas eu, Jeremias, eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Então o que acontece nos dias de hoje é o quê? Que muitos estão fugindo
Pastor, ainda tem pessoas com esse chamado? Tem. É só olhar o que nós estamos vivenciando. É só olhar o que nós estamos vivendo dentro das nossas igrejas, dentro do cristianismo. Toda a terra blasfemando contra a palavra de Deus. Toda a terra. E depois também os reis, os governadores. E depois, quem é que vem? O sacerdote da igreja, se vendendo, se corrompendo. E depois o povo, porque está seguindo a esses líderes corrompidos, blasfêmios, não tendo compromisso com o povo e nem as coisas de Deus, deixando as coisas de todo jeito, abafando o pecado, a corrupção. Então Deus, ele precisa de alguém que seja chamado igual Jeremias, que não tenha medo, que fala a verdade, que defenda a instituição da igreja e o remanescente que ainda há na igreja, pregando a verdade, fazendo que as pessoas venham a se arrepender, pregar contra o pecado e fazer as pessoas se arrependerem enquanto é tempo. Então chegou o teu momento, chegou o teu tempo de Deus te levantar. E não tenha medo, porque Deus é contigo. Muitos vão se levantar contra você, contra a igreja, mas espere. O que é que você está pregando? Está pregando a verdade? Porque alguém só vai ser perseguido se ele pregar a verdade. Se ele pregar esse arrumadinho que nós estamos vendo, pregações de arrumadinho, passando a mão por cima, cobrindo o pecado, não. Deus quer homens, mulheres que tenham chamada, que não tenha medo, que Deus está com você para fazer o melhor por você. E ele diz nesta noite, Deus, ele está contigo. Eles vão pelejar contra você, mas Deus vai estar contigo para te livrar. Assim diz o Senhor. Amém? Que Deus abençoe.